Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui do bloco 4, o bloco das dicas do amigo. E dessa vez a gente vai comentar as questões aí de Química da prova da FUVEST, segunda fase, o terceiro dia. Essa prova foi realizada na data de ontem, né? Ontem eu não estava em casa, por isso eu não gravei o vídeo. Então hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para poder apresentar para vocês aí os comentários dessas questões aí, dessas 6 questões, né? Para quem faz aquelas carreiras em que eu tenho 3 disciplinas no terceiro dia, você faz as 4 primeiras questões. Para quem faz as carreiras que existem apenas 2 disciplinas no terceiro dia, faz aí as 6 questões de Química, por isso aí que cada disciplina teve 6 questões, tá certo? E você vai fazer 4 ou 6, dependendo da carreira escolhida por vocês, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão era uma questão que falava de química orgânica, tá certo? Então ele dava lá um álcool e um ácido, e ele dizia, dava uma rotinha sintética aqui no primeiro caso. Ele disse que o álcool isoamílico, ele era depois que ele se transformava num éster, depois ele hidrolisava, ele era hidrolisado, ou seja, voltava a ser um álcool e um ácido, ele apresentava odor de vinagre, então tem um ácido acético. Para você montar a reação de esterificação, você tem que pegar o álcool isoamílico e juntar com o ácido acético, que é o ácido que tem o odor do vinagre, tá certo? Que é o ácido etanóico, beleza? Aí você monta lá a reaçãozinha de esterificação bem tranquila, essa primeira questão, esse primeiro item aqui. No segundo item, né, ele fala assim, ó, o ácido butírico tem odor de manteiga rançosa, porém ao reagir com o etanol, transforma-se em um composto que apresenta o odor de abacaxi. Então você vai pegar o ácido butírico e reagir com o etanol. Simples assim, fazer uma outra esterificação, vai obter um outro éster. Isso era o item A. Ele mandava escrever a fórmula estrutural do composto que tem o odor de banana, que foi o primeiro éster, e o odor de abacaxi, que é o segundo éster. Depois ele fala, escreve a equação química que representa a transformação em que houve liberação do odor de vinagre. Então você vai pegar o álcool isoamílico, vai reagir com o éster de banana, vai reagir com a água e vai obter de volta o álcool isoamílico e o ácido etanóico, tá certo? Só tem que lembrar de colocar lá em cima da setinha o H+, né, o H2SO4, que ele é o catalisador dessa reação, beleza? Então, tranquilo, uma reação, uma questão de química orgânica com uma esterificação, né? Basicamente uma reação bastante importante que a gente discute muito em aula, tá certo? A questão 2 é uma questão de cinética química que quando eles colocam aqui pH, você já começa a imaginar coisas, você já acha que vai ser uma questão mais complexa. É nada, uma questão bem simples, é uma questão de gráfico de cinética. Você só precisa ficar esperto, porque ele deu aqui a meia-vida e ele deu as fórmulas, né? Ele falou que hidrólise do acetato de etila, tá certo? Então, acetato de etila, você tem 2 carboninhos, um éster, né? Você tem 2 carboninhos, né? Lá a carbonila e mais um carbono, e a etila tem mais 2 carbonos. Então você tem um total de 4 carbonos na estrutura, e o acetato de etila vira etanol quando você faz a hidrólise desse éster, vai virar o etanol e o ácido acético, tá certo? E se você fizer a reação, você vai ver que é 1 para 1, 1 mol para 1 mol. Portanto, a variação da concentração vai ser a mesma. A única coisa que você tem que lembrar é que, como o acetato de etila é o teu reagente, ele vai ter uma curva decrescente, vai ter uma curva descendente, e o etanol, que é o teu produto, vai ter uma curva ascendente. De acordo com a estequiometria da reação, como é 1 para 1, eles vão ter sempre a mesma variação. E a cada 17 horas e meia, né, vai cair pela metade a concentração, tudo bem? Então você plotando esses pontos no gráfico, você faz aí tranquilamente a curva do reagente, a curva do produto, sabendo que é uma reação de primeira ordem, né? Então aquela que vai caindo metade da metade da metade da metade. E o detalhe mais importante é a concentração do HCl, que ela, como ele é um catalisador, ela não varia com o passar do tempo, tá certo? Então você tem que fazer lá uma retinha constante para o HCl, era só você lembrar disso. E aí, né, mais uma questão tranquila. Então a primeira questão de química orgânica, a segunda questão de cinética química, tá certo? Aí a terceira questão era a questão que falava sobre a pilha, tá certo?
Na verdade, o item A é um item de física, né? Você tem que saber os conceitos da física. Quando você liga em série alguma coisa, né? Você está ligado um do ladinho do outro, a corrente é a mesma em todo mundo, tá certo? Para todo mundo foi lá os 60 miliamperes, tá certo? Tanto que quando você tem lá as lâmpadas ligadas em série, você tira uma, para de funcionar, porque para de fluir os elétrons, para de ter o fluxo de elétrons, tá certo? Já no arranjo 2, o arranjo 2 está em paralelo. Se ele está em paralelo, então vai um pouquinho de carga aqui, um pouquinho de corrente aqui, um pouquinho de corrente aqui. Tanto que se você tirar um, o que vai acontecer? Simplesmente os outros dois vão ficar um pouco mais intensos, vão ter pensando em lâmpadas ligadas em série, em paralelo, perdão, você tira uma, as outras brilham um pouco mais. Por quê? Porque você está tirando uma fonte de perca de corrente, vamos dizer assim, perda de corrente. Tá? Então, ele pergunta nos arranjos 1 e 2, qual vai ter maior massa do eletrodo que sofre a deposição. É óbvio que é naquele que passou a maior corrente, então é no arranjo 1, tá certo? Porque quando você tem os resistores, né, os arranjos aqui ligados em série, você tem a mesma corrente passando por todo mundo. Em paralelo a corrente vai se dividindo, tá certo? Para poder manter aí o funcionamento, mesmo se você tirar algum deles. Já em série você tirou um, parou de funcionar. No item 2 era uma estequiometria. E você vê que o eletrodo, né, o cilindro de cobre tem 12,7 gramas e ele falou que estava metade submerso. Então tinha metade dessa massa submersa, e se você fizer a metade de 12,7 dá exatamente 6,35, que é 1/10 da massa molar do cobre. Então vai fluir 1/10, né, dos elétrons lá, que daria 19.300 coulombs, né, a carga referente a 1/10 daquela carga que fluiria se você tivesse 1 mol de cobre sendo depositado. Aí você tem a quantidade em coulomb de carga que passou pelo sistema, e você tem a amperagem, que é 60 miliamperes. Você descobre o tempo, dá 321.666 segundos, ou aproximadamente 89 horas. Deixa eu ver se ele faz alguma observação aqui com relação ao tempo. Não, ele não fala nada se ele quer em segundos ou em horas, então tanto faz a unidade que você representar aí, mas uma questão bem tranquila, assim, né, depois de feita, né, mas na hora que você lê assim, é uma questão que parece ser uma questão complexa, mas é uma questãozinha de eletroquímica, tá certo? Questão 4 falava um pouco sobre titulação, né? A gente falou muito sobre titulação nas revisões para a Unesp. Então, ele quer que você determine o volume de NaOH utilizado na reação entre SO3 e água. Então, o que que acontece? Você tem lá a reação, você sabe que a reação é 1 mol de SO3 para 1 mol de H2SO4. Então você vai ter que primeiro transformar esses 45 ml de SO3, do gás SO3, em número de mol, porque foi isso que foi dissolvido em água. E aí você sabe que 1 mol tem 22,5 litros, 45 ml, né, que vai ter X mols. Então você vai chegar em 2 vezes 10 a menos 3. Como a reação é 1 para 1, 2 vezes 10 a menos 3 mol de ácido sulfúrico. Fazendo a reação entre ácido sulfúrico e NaOH, você vê que a reação é 1 para 2. Então você tem 1 mol de ácido sulfúrico para 2 de NaOH. Se você tiver 2 vezes 10 a menos 3 de ácido sulfúrico, você vai ter o dobro, 4 vezes 10 a menos 3 de NaOH. Você sabe que você usou 0,1 NaOH, 0,1 mol por litro, então é 0,1 mol em 1000 ml, 4 vezes 10 a menos 3 em X ml, que vão dar os 40 ml, tá certo? Aí depois ele pergunta, esse volume que você obteve é menor, maior ou igual ao utilizado no experimento com NO2, justifique. Então aí você sabe que esse valor é maior, né? Por que que é maior? Porque olha só, na reação de baixo você tem a formação de 2 ácidos, tá certo? Então você tem a formação tanto do HNO2 como do HNO3. Tá certo? Então você tem o dobro, né? Se você tem o dobro, você vai precisar da metade do volume, tá certo? E aí se você fizer as contas aqui, você vai ter de novo, calcula, faz o mesmo procedimento. Você vai calcular para o NO2 qual foi o número de mol, aí desse número de mol você vai passar para o HNO2, para o HNO3, vai fazer o HNO3 com o NaOH,
o HNO2 com NaOH e vai chegar aí em 20 ml, tá certo? Essa é a resposta final. E no último item aqui, ele está dizendo que uma dessas reações é dióxido redução. Se você fizer aí os NOx, você vai perceber que é a segunda reação, né? Então o NOx do NO2, o nitrogênio no NO2 é mais 4, no HNO2 o NOx do nitrogênio é mais 3, e no HNO3 o NOx do nitrogênio é mais 5. Então você tem a semi-reação de redução, que é o NO2 virando HNO2, e a semi-reação de oxidação, que é o NO2 virando HNO3. E aí, para você efetuar o balanceamento, você tinha que lembrar do método íon-elétron, né? Você sabe que para balancear, a primeira coisa que você vai balancear são os átomos que sofrem oxidação ou redução. Em segundo lugar, você vai balancear os oxigênios utilizando água. E em terceiro lugar, você vai balancear os hidrogênios utilizando H+. Por fim, você acerta a carga com o elétron. Só isso, tá certo? Mas a semi-reação de redução é o NO2 virando HNO2. E a semi-reação de oxidação é o NO2 virando HNO3, tá certo? Então aí uma reação, um exercício que falava sobre titulação e óxido redução, tá certo? O quinto exercício, aí é só para quem fez 2 disciplinas, chegou até esse exercício. Ele é um exercício que, curiosamente, a gente fez nas nossas aulas de revisão, um exercício extremamente parecido com esse, que falava sobre ozonólise, tá certo? Então, um exercício bem tranquilo. E aí ele fala o seguinte, ele dá 2 estruturas, 2 isômeros, né? Um onde a dupla está dentro do ciclo e um onde a dupla está fora do ciclo. E aí ele fala assim, que quando ele fez lá a reação de ozonólise, ele obteve só um produto, ele não obteve 2 produtos. Porque a ozonólise é aquela reação que você rompe a dupla, você quebra a dupla ligação, você arranca, você desfaz essa dupla ligação, tá certo? E você coloca uma carbonila em cada ponto aqui que você desfez da dupla ligação. É só isso. Se você tem a dupla lá na ponta, você quebra essa dupla, sobra 2 pedaços da molécula, tá certo? Então você tem 2 compostos. Agora, se você a dupla está dentro do ciclo, o que você faz? Você simplesmente abre o ciclo. Então você tem um composto só. Então quando a dupla está dentro do ciclo e você faz uma ozonólise, você simplesmente abre o ciclo e você tem um único produto. Era essa a ideia da questão. Então no item A, você vai dizer que a substância era do alfa-pineno, porque a dupla está dentro do ciclo. E se a dupla está dentro do ciclo, ao quebrar a dupla, você simplesmente fez com que o ciclo se abrisse, mas você continua tendo um único produto. E aí depois você simplesmente abriu esse ciclo, no item B, ele quer a fórmula estrutural do composto. Você abriu o ciclo, você coloca uma dupla O em cada ponto que você abriu desse ciclo, e aí você representa a fórmula estrutural do composto formado. Também uma questão tranquila. E aí a questão 6 é a última questão, eu acho que essa questão foi talvez a questão mais complicada. Ele fala assim, ó, no acidente com o Césio 137, ocorrido em 87 em Goiânia, a cápsula que foi aberta inadvertidamente continha 92 gramas de cloreto de césio. Esse isótopo do césio sofre decaimento do tipo beta para bário 137, com meia-vida de aproximadamente 30 anos, ou seja, exatamente o período que foi do acidente até os dias de hoje. Considera que a cápsula tivesse permanecido intacta e que hoje seu conteúdo fosse dissolvido em solução aquosa diluída de ácido clorídrico suficiente para dissolução total, uma vez que o cloreto de bário e o cloreto de césio são solúveis, né? Tanto que aqui tem as solubilidades. Cloreto de bário 35,8, cloreto de césio 187. Com base nos dados de solubilidade dos sais, proponha um procedimento químico para separar o bário do césio presentes nessa solução. Porque uma vez que o césio sofre um decaimento beta, então lá na sua amostra você vai ter cloreto de césio e cloreto de bário, tudo bem? Esses dois cloretos, né? Esses dois cloretos são solúveis lá, jogou lá no HCl, dissolveu todo mundo, maravilha. Aí do ladinho ele coloca que a solubilidade em sulfato do bário é 2,5 vezes 10 a menos 4, ou seja, é considerado insolúvel o sulfato de bário. Em compensação, o sulfato de césio tem a solubilidade 179. Césio é da família 1A, né? Metais alcalinos, solubiliza todo mundo, é sempre solúvel. Agora já o sulfato de bário é considerado insolúvel. Então qual que é o método para separar? É você ir gotejando algum ou ácido sulfúrico
ou algum sulfato, sulfato de sódio, algum sulfato solúvel. Por quê? Esse ânion sulfato, ele vai reagir com o bário, ele vai interagir com o bário e ele vai precipitar. E aí você vai separar o bário do césio que estava naquela amostra. Depois ele vai fazer, determine a massa do sal de bário seco obtido ao final da separação. Então olha só, no começo tinha 92 gramas de cloreto de césio. O césio, a massa do césio é 137, a massa do cloro é 35,5. Com essa informação você descobre nesses 92 gramas exatamente quanto você tinha de césio, tá certo? Então você tem lá 137 mais 35,5, tá? Nessa massa você tem, nessa quantidade, você tem 137 gramas de césio, em 92 gramas do cloreto de césio você tem X gramas de césio. Essa massa de césio é que sofre decaimento. Metade dessa massa se transformou em bário. E aí você pega essa massa de bário, você pode transformar em mol e descobrir qual é a massa que você tem de sulfato de bário. E aí vai dar aproximadamente, eu cheguei aqui em 62, alguma coisa, então aproximadamente 62 gramas, tá certo? Então, primeiro item A, adição de sulfato, para precipitar o sulfato de bário, e depois no item B, aí você sim tem que fazer algumas continhas, você vai chegar lá em 62 gramas de sulfato de bário seco ao final, tá certo? E aí terminou a prova. Essa daqui também é uma questão de química geral, que esse procedimento basicamente de reações inorgânicas, tá certo? E depois um cálculozinho químico aí bem tranquilo. Aí você pode ver que a estequiometria que caiu desse ano foi a estequiometria de eletrólise, caíram titulações, caiu aqui duas reações, questões só de orgânica, a questão 2 era de orgânica, mas com fundo de cinética, caiu uma questão de eletroquímica, e é isso, essa prova aí chegou ao final. Eu espero sinceramente que você tenha conseguido aí ter sucesso, que você tenha conseguido fazer uma prova bacana, legal. Óbvio, né, a prova do terceiro dia não é uma prova fácil, tá certo? Pra gente que tem aí todos os conceitos, né, mais claros, assim, mais fáceis, a prova não estava assim impossível de ser feita, mas é uma prova bastante trabalhosa. As duas primeiras questões estavam um pouco mais fáceis, a terceira e a quarta em um nível de dificuldade um pouquinho maior, e a quinta e a sexta um pouquinho maior, foi meio que crescente aí o nível de dificuldade. Sempre questões muito bem feitas, sempre tentando pegar algum ponto, algum tópico de laboratório que é feito mesmo na rotina de um químico, e eles tentam trazer isso aí para a prova. Mais ou menos essa tradição aí da FUVEST, tá certo? Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, eu peço por favor que você se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, por favor clique aí no botão curtir, compartilha com os teus amigos que fizeram essa prova aí nas suas redes sociais, ajuda na divulgação do canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder os seus e-mails, seus questionamentos, tá certo? Se você quer conhecer todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Beleza? Se você se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau.